Saudações a todos, eu sou Bruna Paixão, estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba e vamos hoje para mais um programa do estudo da obra, o Livro dos Espíritos. É uma honra estar aqui, uma alegria, junto com os meus companheiros aqui. Bem-vindos! Bruna, obrigado, Bruna. Estamos de volta. Toda Oi, semana. pois é. Que bom estarmos aqui reunidos nessa energia tão gostosa. Agora a Bruna tá de cenário novo, eu também. Eu não tenho, tô sem cenário, né, Bruna? Tá Mas tudo que certo. bonitinho, né? Então, com todo carinho, essa organização, muito bonito. Parabéns, viu? Parabéns a todos nós, né, e toda a equipe que faz isso aqui acontecer, a União Espírita de Piracicaba que nos proporciona isso, né? E para iniciar, Carol, você faz uma prece para gente? Claro, com certeza. Deus, equipe espiritual reunida. Agradecer esse momento de estudo e de união. Mais do que desenvolvimento, é o nosso relacionamento com nós mesmos, entre nós e com Deus. E que possamos enxergar cada dia um pouquinho da palavra de Deus e seus ensinamentos. Peço oração às nossas famílias, os nossos entes queridos, nossos amigos, encarnados e desencarnados, que eles possam sentir a nossa energia, a nossa oração, o nosso abraço e que nesse estudo de hoje a gente consiga levar uma palavra, um frescor, um calento para o seu coração, para as casas de quem nos ouve e que a gente possa continuar, mesmo com dificuldades, nesse momento de pandemia, mas levando uma palavra amiga. Que assim seja. Então, vamos retomar rapidamente o último encontro, no qual nós continuamos a nossa conversa sobre a alma e entendemos que as divergências sobre a definição do que é alma estão relacionadas diretamente ao grau evolutivo das criaturas, pois os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Nós falamos também sobre a alma do mundo e sobre a sede da alma no nosso corpo, onde ela se localiza. E entramos no tema materialismo, entendendo os desdobramentos dessa corrente filosófica no decorrer da história do mundo, brilhantemente trazido pelo Boanerges, e reconhecemos a importância do materialismo e alertamos sobre os excessos que o materialismo causa no mundo hoje, tá? Hoje nós vamos começar um novo capítulo. Nós vamos falar do retorno à vida espiritual. E eu lembro a todos que os nossos encontros estão na página do YouTube da União Espírita de Piracicaba. Então vamos lá. Começar com a leitura das perguntas de hoje. Olha o Bonerges levantando a mão. Boanerges quer falar? Eu queria só complementar um pouquinho do que você falou sobre o materialismo, porque além de uma filosofia, ela também se passou a ser um modo de viver, Sim. que trouxe muitas consequências para a humanidade. Sim, como nós falamos, né, é uma ferramenta, né, e as pessoas usam ela hoje com muitas consequências para o planeta Terra, como você muito bem trouxe, né? Então, vamos. Carol, você faz a leitura para a gente hoje? Claro. Bom, então a gente vai fazer a leitura da pergunta 149 e começando, né, o tema alma após a morte.
Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Boanerges? Bom, hoje nós vamos tratar de um tema muito sensível para todo ser humano. Principalmente, nós não podemos esquecer durante toda a aula de hoje, fazermos constante referência a cada um de nós, cada um que estiver assistindo esse nosso estudo, não deixar em nenhum instante, durante das leituras e dos comentários, de retornar a nossos primeiros encontros e lembrar de como nós falamos a respeito dos atributos de Deus. É muito importante ter em mente esses atributos, principalmente o atributo de justiça, amor e misericórdia. Esses três atributos precisam estar na nossa mente vivamente hoje. Uma outra questão também que deve estar muito viva em nossa mente é o objetivo pela qual o espírito encarna. Nós aprendemos que nós encarnamos para evoluir, desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso senso intelectual e o nosso senso moral. Esses dois objetivos, porque nascemos num corpo físico. É natural que hoje, nesse tema tão sensível, a morte, a gente termine pensando nas religiões tradicionais, principalmente das religiões do Ocidente. E quando isso acontecer, não vai aqui de nossa parte nenhuma crítica para nenhuma das doutrinas religiosas, seja ocidentais, seja orientais. Porque nós, como reencarnacionistas, é muito natural que a gente faça uma análise crítica das coisas, porque provavelmente muitos de nós estivemos lá atrás participando dessas doutrinas e talvez até ajudando na construção de certas filosofias adotadas nessas doutrinas, ou participando diretamente da sua divulgação ou como membro delas. Então, sendo assim, de nossa parte, não há nenhuma crítica absolutamente a qualquer doutrina, qualquer coisa que a gente fala hoje vá contra aquilo que as outras doutrinas pregam e falam a respeito da morte. Então, é preciso a gente considerar na nossa análise, fazer uma visão a respeito de como é que as doutrinas tradicionais no planeta analisam a morte, principalmente aquelas dos nossos dias. Quando a gente conversa com os adeptos dessas doutrinas, a gente percebe um certo temor diante da morte. Uma preocupação muito grande, porque não há, aparentemente, para eles uma informação concreta de como que é esse fenômeno. E o que é que vai acontecer após esse fenômeno. Talvez alguns, ainda estejam com sua mente fixa na questão de demônio, de inferno. E isso é muito ruim, porque deixa o ser num estado de tortura antes mesmo de morrer. E a doutrina espírita, como não deixaria de ser, ela é a libertadora de tudo isso. Ela é a doutrina que matou a morte. Não podemos esquecer disso. A doutrina espírita mata a morte. Tá certo? Então, o que é que os espíritos respondem para Kardec? O que é que acontece com o espírito, a alma, após a morte? Volta a ser espírito. Olha que alegria. Que experiência fantástica para todos nós. Que alívio, que alento. Nós éramos espírito antes de nascer. Passamos a ser chamados de alma por uma circunstância de estarmos no corpo físico e após a morte do corpo físico, não do ser, a morte do homem, nós voltamos a ser espíritos. Vivíamos antes de nascer, continuamos vivendo após morrer. É um alento, é uma alegria muito grande saber dessa beleza que é as leis de Deus para todos nós.
dessa proposta divina de vida para nós. Então, não temos motivos por que temê-la. Tá certo? E veja só, isso significa que todas as nossas relações, todas as pessoas que conhecemos, todos os nossos amores, todas as nossas amizades, todo o bem que praticamos, todo o aprendizado que tivemos, seja um aprendizado moral, seja aprendizado intelectual, estão preservados. Nada do que fizemos, nada se perde. Até mesmo aquele mal que eventualmente venhamos a cometer também não está perdido, porque temos que acertar as contas com a lei de Deus, com a sua justiça, em função desse mal que eventualmente a gente venha a cometer. Mas quando formos acertar, nele vai estar incluído não só a justiça, mas o amor e a misericórdia de nosso Pai para conosco, e a gente poderá ter certeza que com isso teremos todo o apoio dele para ressarcir esse eventual erro que cometemos contra a sua lei. E se durante a vida nós tivemos uma vida boa, construtiva, em que desenvolvemos a nossa inteligência, desenvolvemos a nossa senso moral, quando desencarnamos, nós nos sentimos felizes. E a felicidade do espírito que fez o bem. Mas, se nós não fizermos o bem e fizermos mal, nós teremos a infelicidade daquele que fez o mal. Então, veja, como eu disse no início, não podemos esquecer a questão dos atributos de Deus, onde falamos principalmente de 3, a justiça. Se você fez o mal, você terá que responder as consequências disso. Se você fez o bem, você receberá os benefícios disso. E a misericórdia, que permite aquele que errou corrigir. Bruna, Carol. Boanerges, eu gostaria de fazer um link do que a gente está falando do materialismo com essa sua fala, né? Porque a disseminação do materialismo com a ideia que vem naturalmente dos adeptos, né? Mesmo que não saibam que sejam adeptos do materialismo, mas no sentido de que o espírito não continuaria a vida, né? E além dessa questão das outras religiões, que tem a questão de céu e inferno, tá? Mas pensando na disseminação mesmo dessa ideia de que tudo acaba aqui, né? Não tem continuidade, né? Isso, aí quando a gente entende e estuda do ponto de vista de, peraí, tem uma continuidade, existe, né? O espírito, ele continua exatamente tal qual ele é, ele não perde nada, ele não perde nenhuma conquista que ele fez, tá? E ele também vai ter que se retratar, vai reparar os erros, né? A vida continua, né? E eu acho que isso é acalentador, tá? O que acontece com o materialismo, né? Ele só alimenta o tabu que é a morte, porque falar de morte em alguns. Aqui no Ocidente, podemos colocar que a gente está aqui, né? Com algumas pessoas, é um tabu, né? A gente vê isso até na área jurídica, porque não tem uma cultura da morte quando a gente estuda a questão do direito sucessório. Ninguém quer falar de morte, mas todo mundo vai morrer. Ninguém quer pensar, ninguém quer resolver, mas todo mundo vai morrer. Então, assim, a gente precisa falar sobre a morte para que ela deixe de ser um tabu, porque é um processo natural, né? E aí o Espiritismo transforma esse processo natural de forma brilhante ao trazer essa resposta que parece tão simples, né? Mas nos dá uma imensidão de calorzinho no coração, não é, Carol? Muito bem, eu ia colocar justamente isso, Bruna. Do ponto de vista da educação, quando que nós falamos de morte na escola? Quando que os nossos pais conversam conosco a respeito disso, né? E na infância, a gente quer proteger as crianças de perder algo, de sentir esse drama. E aí eu pergunto, que drama?
por mais que o espiritismo ele fale que existe vida após a morte, por mais que a gente tenha todos os esclarecimentos, né, participe de trabalho mediúnico e entenda muito, né, tenha muitas histórias para contar, quando acontece conosco, quando a gente perde um ente querido, principalmente, é difícil a gente poder fazer uma separação de sentimentos e falar assim, não é triste se despedir, né? Cada um sente a sua forma e eu percebo que tá aí o momento da gente provar um pouco a nossa fé, de provar um pouco daquilo que a gente tem certeza que vai acontecer e que está acontecendo nesse momento de despedida, né? E eu acho que nesse é um momento de oração, é um momento da gente que fica poder agradecer todos os momentos, né? E as experiências vividas, e um momento de pedir bênção para toda a família, né? De iluminar a nós e ao espírito que está tendo uma nova vida. Eu acho que é um momento de fé, né? Então, quando eu falo de morte, eu também falo de fé, de renovação. E eu acho importante a gente falar sobre isso, sabe? Falar sobre isso com os nossos filhos, falar sobre isso com os nossos alunos, porque, principalmente no momento de pandemia, quem aí não entra na rede social hoje e tem uma notícia desagradável? Parece que cada vez mais está mais próximo da gente, né? Então, eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento também para falar sobre os impactos da morte nas nossas vidas, né? Então, muito, muito válido. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso. A gente que agradece, né? E vamos continuar a leitura, porque a gente ainda vai estar nesse tema, né? Vamos aprofundar ainda mais esse tema, porque nós estamos falando da separação da alma do corpo, né? Então, vamos lá. E dos relacionamentos. De uma forma temporária, como o Bonerges disse, mas né? Mas Com certeza. Questão 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Ai, Bruna, você já respondeu. Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Continua, vamos lá, próximo. 150A. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. 150B. A alma não leva nada desse mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargar, segundo o emprego que tenha dado a vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Isso também já é um pouquinho que o Bonerges já comentou, né? Bom, a pergunta 150, ela termina sendo uma consequência da pergunta 149. É quase como se fosse uma mesma pergunta, mas Kardec faz questão de aprofundar um pouco mais a questão e solidificar a respeito dessa individualidade que é o ser após a morte do corpo físico. E aí agora nós voltamos de novo àqueles atributos de Deus. Veja só, imagina que não fosse assim. De que nos adiantaria, ao nascer, ter tantas agruras durante a vida? Desde criança, a dificuldade para viver inconsciente, dependendo dos pais, em tudo. Nós só passamos a ter consciência de nós lá na frente, depois de muitos anos. E ainda assim passamos a vida inteira com muitas dúvidas, né? E muita luta, muito esforço. Temos lutas imensas, trabalhos, estudamos,
nos relacionamos com as pessoas, fazemos sacrifícios, e às vezes imensos sacrifícios. Ficamos doentes e às vezes a recuperação dessa doença é extremamente dolorosa. Passamos, alguns de nós, ou uma grande maioria de nós, por dificuldades materiais imensas, alguns dificuldades morais. E os nossos amores? E os nossos desamores? Veja só, se não existisse isso, esses atributos de Deus não se fariam realidade em nossas vidas. Então, Deus, possuindo esses atributos, não tem como negar que nós mantivemos todas as coisas, senão não valeria a pena a vida no planeta. Não valeria a vida como ser humano. Só vale a vida como ser humano por conservarmos a nossa individualidade, por conservarmos os valores que construímos durante toda uma existência de estudo, de luta, de amor e desamor. Às vezes, desentendimentos que marcam nossa vida por muitos anos, tão dolorosos que fica tão difícil a reconciliação. Mas, no entanto, a gente, tomando consciência dessa realidade, fazemos um esforço sobre-humano para nos reconciliar, para reconstruir. Nós já citamos, em outras ocasiões, e procuramos citar sempre uma ou outra fala do Chico. E eu vou repetir aquela que diz que ele se sentia como um verme, mas um verme que caminhava lentamente, sempre para frente. Mesmo lentamente, era sempre para frente. Então, de que nos serviria tudo isso? Se ao desencarnar perdêssemos toda essa construção? Às vezes, tem pessoas que vivem 90, 100 anos construindo valores, e aí desencarna, pronto, perdeu-se tudo, acabou de uma Valores individualidade. materiais, né? E todas as coisas que se constrói, do que adiantaria, não é? Então, manter a individualidade para nós, de novo, é uma grande esperança. É uma grande alegria saber que nada dessas coisas que fazemos ao longo da vida é inútil. É tudo aproveitado, tudo, das menores coisas, as mais pequenininhas, que às vezes a gente considera insignificante, até aquelas que mais importantes, que marcam a nossa vida de forma muito forte, com muito rigor. Então, fiquemos alegres. Fiquemos alegres e contentes por saber que é assim. Agora, como é que o Espírito se manifesta após a morte do corpo físico? Nós já estudamos isso, estudamos o perispírito, quando falamos que ele era o corpo de manifestação do Espírito. E às vezes, até ele se torna tangível, dependendo da circunstância, se torna tangível e visível para o homem. Se é desejo do Espírito e as condições adequadas para isso, ele se manifesta e torna-se visível ao homem. Então, não há nenhuma novidade nessa questão. Então, o Espírito, ele tem um corpo, que nós chamamos, os espíritas chamam de perispírito, é o corpo com o qual ele se manifesta no mundo espiritual, é o corpo com o qual ele manipula as coisas no mundo espiritual e é o corpo do seu relacionamento com outros espíritos. É através desse corpo que ele se relaciona com os outros espíritos que vivem como ele no mundo espiritual. E aí vem a questão, dá para levar alguma coisa? Até que a gente gostaria, né? Aquelas que a gente se sente mais ligado, gostaria de levar um pouquinho, mas não dá. Mesmo por uma ordem física. Aqueles que nos acompanham regularmente toda semana devem lembrar daquele nosso estudo em que a gente trouxe aquelas escala de frequência dos corpos e das coisas no mundo material. Imagina só, a frequência do corpo físico está bem para a esquerda, assim, bem lá na esquerda, bem no comecinho da formação da onda. Como é que algo material tão denso, tão bruto,
poderia ir para o mundo espiritual, onde a matéria é tão refinada, que os espíritos dão o nome de matéria quintessenciada. É porque não temos na língua humana uma palavra ainda para defini-la. Mais tarde, talvez, essa palavra seja construída. À medida que o nosso conhecimento for avançando, a gente vai construir. Mas nós não temos. Então, não dá para levar nada de material. Mas nós levamos, como comentamos, as lembranças, o conhecimento adquirido, os valores morais. E se evoluímos durante a nossa vida, quando voltamos para o mundo material, para o espiritual e vemos as coisas e nos sentimos mais completos, mais capazes de realização, nós desejamos mais desafios, desafios mais fortes, que superem o nosso conhecimento, que esteja além daquilo que já construímos, para que a gente consiga evoluir mais ainda. E aí, aqueles que forem beneficiados, que desejarem e conseguirem forem beneficiados, poderão viver num mundo mais evoluído, não é, Bruna? Não é, Carol? E aí lá construir novos valores, novos conhecimentos, cujos valores e cujos conhecimentos a Terra ainda não está preparada para oferecer as experiências para que a gente adquire elas. Um dia, nosso planeta terá essa condição, mas no momento ainda não. Então, é isso. Bruna, Carol. Eu queria aproveitar essa pergunta que a resposta é a conservação da individualidade, né? Para complementar a fala da Carol da primeira pergunta. Porque a partir do momento que a gente tem certeza da conservação dessa individualidade, né? Que a gente não volta para o todo, né? Aquela ideia do panteísmo, enfim, né? Não se perde. A gente não se perde, a individualidade se conserva, significa que a individualidade do outro também se conserva. Então, aqueles entes amados, né? Quando a gente passa por uma perda do corpo físico, vamos colocar a morte do corpo físico, tá? A gente carrega a certeza de um dia reencontrar aquela pessoa, né? E eu acho que isso também é acalentador, tá? E a questão que você trouxe, cara, não é por ser espírita ou qualquer outra religião espiritualista, vamos colocar assim, que acredita na continuidade do espírito dessa forma, que é fácil, tá? Nós somos seres humanos, é triste, tá? Mas eu acho que a gente, ao ter essa certeza, a gente consegue transformar essa tristeza em saudade, tá? Leva um tempo, mas a gente transforma em saudade, né? E falar de morte, né, tecnicamente, é falar disso, falar dessas experiências do nosso dia a dia. Elas podem ficar mais leve a partir desses conceitos, porque a gente dá uma outra visão, uma visão mais ampla. Aqui, inclusive, né, reencarnacionista, como o Bonerdi já disse, isso traz outras implicações, tá? E quanto ao perispírito, lembrem lá alguns encontros atrás que eu falei, sempre vai voltar no perispírito, porque ele é um componente fundamental. Então, a gente vai falar dele ainda muitas vezes, não é, Bonerges? Opa! Vamos para a próxima pergunta, então? Pode seguir? Então, vamos lá. (153) Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna. Mas tudo isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Sempre diretos, retos, né, Bonetti? É com você. A hora que Kardec tentava fazer alguma pergunta que não encaixava, eles davam essas, né? Bom,
Mesmo porque já tinham falado do assunto para Kardec, não é? Então, às vezes, eles falam assim, nós já te dissemos que não é assim, e você insiste em perguntar, não é? Mas Kardec fazia isso com o objetivo de aprender mesmo e com o objetivo de ser didático para nós, para que a doutrina, para que não houvesse realmente dúvidas, para que o máximo número de questões possível da capacidade de percepção do ser humano, de entendimento, fossem atingidos. E olha que ele fez isso somente em 3 anos. Nem chegou a 3 anos propriamente, não é? Era um homem fantástico. Muito bem. Quando nós estudamos lá atrás a formação do espírito, nós falamos uma palavra que foi imortalidade, não é? Essa imortalidade do espírito, que nós falamos do espírito, significa vida eterna. O espírito tem princípio, mas não tem fim, não morre. Algumas pessoas preferem classificar como vida eterna somente a de Deus, porque Deus é o incriado, não teve princípio, não terá fim. Mas os espíritos não são tão rigorosos nesse sentido e também usam como vida eterna a vida do espírito, os filhos de Deus, não é? Então nós também utilizamos essa terminologia. Aqueles que quiserem considerar como apenas vida eterna a Deus, não tem problema, não, é uma questão de semântica, é uma questão de palavras, como os próprios espíritos falaram para Allan Kardec nessa pergunta, né? A forma como cada um quer interpretar. Mas uma coisa interessante que a gente não pode esquecer de avaliar é assim: se o espírito tem vida eterna, quando estamos encarnados e que o homem não tem vida eterna, tem uma vida com um tempo relativamente determinado, o espírito, a alma, está vivendo a vida eterna. Olha que interessante. Então, nós, quando seres humanos, quando analisarmos a nossa vida e olharmos para todas as coisas em torno de nós, e todas as coisas que valorizamos, e que lembramos dos 2 motivos pela quais nós reencarnamos, e pensamos que nesse instante nós estamos vivendo a vida eterna, quais as coisas devemos valorizar? Quais as coisas mais importantes para nós para que a gente continue vivendo essa vida eterna sem interrupção, não é? E aí, a questão dos espíritos puros, ele faz uma distinção muito clara para que não haja confusão, não é? Então, essa questão, o que diz respeito ao espírito puro, é felicidade eterna, não vida eterna. E o que é mais estranho é que, apesar da gente não ser capaz de conceber a eternidade, a gente tem um desejo tão grande de ser feliz eternamente. A gente queria que os nossos momentos de felicidade na Terra não passassem, que durasse a vida inteira e muito mais. Não é isso, Bruno e Carol? Eu ainda me questiono o que seria da felicidade se a gente não reconhecesse os momentos que a gente precisa refletir, né, e se erguer. Então, eu penso que a felicidade é um pacote de tudo isso, sabe? Porque não tem conquista se eu não passei por um desafio, por exemplo, né? Então, eu penso que... O que é felicidade para você, Bruna? Olha a Carol me colocando aqui numa situação. Que amiga, hein? Você viu só, né, Bonner? Eu acho que assim, o que eles quiseram dizer nessa pergunta, na felicidade eterna, é uma vida sem os intempéries que nós temos aqui, tá? Uma vida sem as dificuldades, é felicidade mesmo, né? E isso aí a gente só tem quando a gente evolui um pouquinho mais, né? Falta pouco pra gente aqui. Mas assim, no nosso plano, Carol, é isso que você trouxe, tá? Eu acho que nós temos momentos de felicidade.
e momentos que são de tristeza, alguns momentos de dificuldade, mas que quando a gente atravessa, a gente ganha uma experiência e isso nos torna mais fortes emocionalmente e a gente consegue ser mais feliz, né? É um ciclo, né? Eu acho que isso Então é bacana. eu consigo concluir com a sua explanação de que a gente ainda não conhece a felicidade? E aí, Boanerges, a gente não conhece essa felicidade? Ah, eu acho que conhece, sim. Veja só, é que às vezes a gente pensa que ser feliz é estar sempre com um sorriso no rosto, né? Aquela alegria. Não é só isso. Lógico, a felicidade é paz. É paz. E a gente, quando tem consciência disso, a gente, diante das lutas da vida, às vezes até de certos desabores, a gente não perde a paz. A gente passa a encarar os desabores, as dificuldades e as lutas como necessidades importantes para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Então, não deixamos de ser felizes, mesmo quando estamos em imensos desafios durante a vida. Agora, se ao contrário, a gente considerar os desafios da vida como uma coisa que nós não merecemos, que é injusto, que é uma coisa que você não queria passar, né? Essas definições todas que eu agora até me faltam as palavras para É o processo de descrevê-las. vitimização. Olha aí, processo de vitimização, né? Entramos nos considerando vítimas, que tudo está ruim para nós, que só acontece com a gente, olha, a vida do outro é tão boa, aí nós vamos ser infelizes, né? Se fazemos planos para ter coisas que não estão ao nosso alcance material para ter, e passamos a vida lamentando por não ter essas coisas, isso é ser infeliz, tá certo? Mas, se a gente for capaz de olhar para a vida e agradecer todo dia a Deus, ao acordar, levar o pensamento a Ele, agradecer pela noite de sono e de descanso, em condições materiais relativamente boas, olhar para a janela lá fora e ver o dia raiando, não é? E agradecer a Deus por todas as oportunidades novas que a gente tem na vida, os desabores da vida não vão nos machucar, e nós não vamos perder o nosso equilíbrio, não vamos perder a nossa felicidade. Não vamos. Vamos Ai, ser felizes olha, mesmo diante da dificuldade. daria pra gente continuar muito. Eu só vou fechar com mais uma pergunta. Eu Ai, ai, preciso ai. fazer essa pergunta. Vocês não precisam responder. Fica aí a pergunta para o público. Eu diria que então a felicidade é a gente ter força? Fica a pergunta De a todos vontade. aí. Força de vontade. Mas eu Eu penso acho que que essas reflexões, aproveitando que o espiritismo ele é questionador, eu acho que é importante a gente pensar sobre tudo isso, né? O que é isso para nós? O que é a liberdade? O que é a felicidade? Até onde vai a minha fé? Quais são as questões que a gente pensa com relação à morte? É um diálogo muito interessante, né? é enriquecedor, né? Acho que é isso aí, enriquece. Só tem a enriquecer a nossa vida, né? Sim, Então vamos continuar com a leitura ainda no tema, tá? Dentro do mesmo capítulo, a gente vai entrar num subcapítulo agora. Vamos lá. que é a última pergunta, né, Bruna? Na Não, tem penúltima. mais 3. É 54. Vamos lá. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo, frequentemente, sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Comentário de Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Muito bem. Dói nascer?
Ah, o povo nasce tudo chorando, né, Bonerges? É uma coisa. Mas não é por dor. Por que doeria também para morrer? Sendo que nascer é a morte para o mundo espiritual e o morrer na carne é o nascimento para o mundo espiritual. Veja, são dois fenômenos inversos e que nenhum deles está inserido a dor. Está a dor do parto para a mãe, mas para o ser que nasce, não há dor. E a turma nasce chorando porque, veja, você está lá no ambiente agasalhadinho, quentinho, naquele líquido, recebendo as vibrações de mamãe, e de repente você se vê apartado disso, eu choro mesmo, não é? Então, são coisas distintas. Mas, realmente, morrer não tem por que doer. Vamos lembrar dos atributos de Deus? Que Pai misericordioso seria esse que criaria o processo do nascimento na carne, da reencarnação, nascimento e morte, e aí a hora de morrer, que é inevitável, nós não escolhemos. A gente só escolhe para morrer quando a gente se suicida. Mas quando a gente não se suicida, a gente não escolhe, ela vai acontecer. Por mais que a gente lute para ela não acontecer, ela vai acontecer. Aí Deus pega e nos dá um processo doloroso. Não tem sentido, não é? Então, isso não pode acontecer e não é feito para acontecer. Principalmente para aqueles que passaram a vida procurando desenvolver aqueles dois atributos que nós temos falado: a capacidade intelectual e a capacidade moral. Ou seja, aprimorando a sua inteligência, seu pensamento e a sua capacidade de amar. Mas tem aqueles que não. Lembram quando a gente falou da onde residia mais intensamente a alma no corpo, e nós estamos principalmente o cérebro e o coração. Não porque o coração seja um órgão que tenha uma afinidade nesse sentido, mas por ser o coração seja o órgão que a gente sente as nossas emoções. Não porque as emoções se manifestam porque existe o coração, porque existe o órgão, mas é nesta região. E aí, os espíritos mesmos dizem, é no coração que você sente as emoções. Então, esses dois elementos, eles fazem parte do espírito. Veja, nós nascemos para desenvolver nossa inteligência e nossos valores morais. Tá certo? As outras coisas do corpo, todos os outros órgãos, todos os membros, eles são instrumentos para a manutenção da vida, para que a gente consiga realizar o nosso objetivo quando reencarnamos. Mas muitos de nós, em vez de utilizar a vida para desenvolver esses dois valores, concentram-se em outra parte do corpo, nas mais diversas partes do corpo, em que as partes de sensação se tornam mais fortes. Então, essa separação não tem a dor física, mas ela tem a dor moral. Tá certo? Agora, quando a pessoa que tem a vida que nós falamos, de dedicada ao pensamento e ao desenvolvimento do amor, esse, no momento da morte, deseja uma morte com naturalidade. Porque durante a vida viveram praticamente desprendidos do corpo, construindo outros valores. São espíritos que têm uma morte consciente. Tá certo? E se a morte é pelo esgotamento dos órgãos, aí então tudo fica mais fácil, porque os órgãos vão envelhecendo, vão perdendo capacidade de absorver o fluido vital, e a morte acontece com naturalidade.
É isso. É fundamental só a gente entender que, como o Boanerges disse, como o Kardec traz, ele está falando do processo natural de desligamento do espírito do corpo, né, da alma do corpo, assim como é natural o nascimento, como o Boanerges falou, tá? Aí, quando a gente vai olhar algumas pessoas que têm doenças, que ficam anos na cama, sofrem muitas dores, esse processo que parece doloroso, né, que é triste, que tem um sofrimento envolvido, não tem a ver com esse processo da morte, do rompimento que o Boanerges está falando. Esse é natural, esse não dói, tá? Agora, essas outras questões têm a ver com lei de causa e efeito, são assuntos mais, nós vamos tratar mais à frente, tá? Mas tem a ver com as escolhas desse espírito individual nas outras vidas, enfim, que trouxeram a isso nesse momento, tá? Então, só para a gente já entender que o que não dói é esse desligamento, porque ele é natural, tá? Então, vamos seguir, porque a próxima tem um comentário grande, pode ser? Bastante leitura, né? É. Só colocar também uma questão importante, que a gente tem sempre a equipe espiritual para nos acompanhar nesse momento, Sim. né? E às vezes a gente acompanha algumas situações e vê como eles são delicados nesse processo, né? Bom, então disseram aqui que eu tenho que respirar bastante, né? Porque depois essa 55 é grande, 655 é grande. Então vamos lá. Mas é grande, mas ela é importante a gente fazer a leitura, principalmente para vocês poderem compreender a parte técnica. Como se opera a separação da alma e do corpo? Desligando-se os liames que a retinham ela e se desprende. Simples assim. 155A. A separação se verifica instantemente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, estes se soltam e não se rompem. Comentário de Kardec. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses. O que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição.
Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Bom, essa questão, ela além de ser extremamente esclarecedora e trazer para nós informações que eu acredito que a humanidade talvez nunca tenha tido, e que somente agora, com a doutrina espírita, essa informação tão profunda, que chega ao nível do detalhamento a respeito do desprendimento da alma do corpo. Veja, não está falando de morte. Morte é uma coisa. Separação da alma do corpo, separação do espírito do corpo é outra coisa. Logicamente que ela é consequência da morte, mas são dois fenômenos diferentes, consequentes, mas diferentes. Além de mais, essa questão ela é uma proposta de vida para nós. Porque se nós não tínhamos consciência desse fenômeno, desse processo de separação do corpo, da alma, até agora nós temos. Então, ela é uma proposta de vida que, se tivermos o bom senso de observar os detalhes dela, nós mudaremos radicalmente nossa vida, nossa forma de ser, nossos valores, nosso padrão de pensamento e nosso padrão de sentimento. Porque se hoje nós já não gostamos de um pequeno corte num dedo, tá certo? Se já nos dói e nos incomoda por vários dias, imagina você sentir essas coisas que Kardec está citando, que nós podemos sentir, tá certo? Então, saindo dessa questão, dessa meditação sobre esse assunto, eu estive imaginando o que é que eu poderia pegar do mundo material para dar como exemplo, para que a gente mais facilmente conseguisse interpretar as duas situações de desligamento do corpo físico da matéria, do desprendimento. Eu acredito que todo mundo deve conhecer um elemento que se usa para fixação chamado de velcro. Ele é composto de duas partes. Imagina um velcro largo, assim, 10 centímetros de comprimento, e 10 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Imagina a dificuldade que você tem para soltar uma parte da outra. Agora vamos imaginar um outro par de velcro, bem velhinho, fininho, mas é velhinho, em que os elementos de conexão, de fixação já não estão à sorte. É muito fácil de desprender. Vamos usar este pensamento enquanto a gente estiver fazendo a conexão, a análise dessa questão, tá certo? Então, lembremos, o corpo físico e a alma, desculpem, o perispírito, eles têm conexões diretas, molécula a molécula, célula a célula. Todas as funções de cada uma das células do nosso corpo são controladas pelo nosso perispírito. Ele tem função molécula a molécula, célula a célula. O que o corpo sente, o perispírito sente. É uma simbiose perfeita entre um e outro. Então, quando os órgãos do corpo começam a relaxar pela velhice, pela fraqueza, onde esses elementos se tornam bem frágeis, é muito facilmente esse desligamento do perispírito do corpo físico. Mesmo porque no corpo físico, o esgotamento do fluido vital já se faz muito acentuado. E mesmo o corpo físico já não é capaz de absorver tanto fluido vital para dar sustentabilidade, quase que não sai a palavra, sustentabilidade ao corpo físico.
Porque nós aprendemos que quem dá vida ao corpo físico não é a alma, não é o fluido vital. Esse é um pensamento importante para a gente atender alguma das frases que Kardec colocou em seu comentário. Se é o fluido vital que dá alma ao corpo, alguma das coisas que Kardec comentou tornam-se natural. Então, à medida que o corpo envelhece, torna-se mais frágil, esse desprendimento torna-se mais gradual, né? Ele vai desprendendo-se pouco a pouco, tá certo? Em diversas situações. Mas ele é desprendido, não quebrado, porque se quebrasse, doía. Não quebra, desprende. É como se tivesse dado um nó. O nó, você dissolta ele. O velcro se entrelaça, quando você força ele, ele solta sem se estragar. E depois você volta a conectar ele de novo e ele volta a aderir. Lógico que à medida que o corpo vai morrendo, não tem como mais a alma retornar ao corpo físico. Mas estou usando o processo do velcro só para exemplificar, acredito que torna-se um pouco mais fácil da gente entender essa situação. Quando em vida, diz Kardec, o corpo está ligado ao espírito pelo perispírito. Na morte, apenas o corpo morre. O perispírito continua vivo. Isso nós já falamos diversas vezes. A separação do perispírito termina com a vida orgânica. Veja, para alguns. Kardec já comentou que existem algumas situações, como a Carol leu, que não é bem assim, mas está fazendo só uma avaliação geral da situação. Tá certo? A separação corpo-perispírito não é subitamente. Nós usamos o exemplo do velcro. E por que não é subitamente? Porque precisa desprender todas essas células do corpo, uma a uma. Então, o processo se prolonga por algumas horas, tá certo? E ele fica, assim, lento, mas é variável essa lentidão. O que é que faz essa lentidão ser variável? Nós falamos há pouco daqueles que, quando viveram, valorizaram o pensamento, o desenvolvimento do pensamento e valorizaram o desenvolvimento do amor. E também comentamos aqueles que valorizaram as outras partes do corpo, não é? Essas partes do corpo, elas não têm como objetivo o desenvolvimento do espírito. Elas têm como objetivo a sustentabilidade da vida. E algumas partes do nosso corpo têm como objetivo a procriação e a perpetuação da espécie humana no planeta. Então, nós devemos usar esses elementos do corpo com esse objetivo. Se nós os utilizarmos de forma desregrada, desequilibrando esses elementos, nós desequilibramos as energias da alma. As energias da alma, em vez de estarem concentradas no cérebro e no coração, para desenvolver a inteligência e para desenvolver o sentimento, estão mais concentradas nas outras partes do corpo. E por uma questão de afinidade, quando desencarnamos, temos imensa dificuldade de nos afastar do corpo físico. Porque tudo o que vivemos durante a nossa vida foi essa sensação física. A alma está viciada a ela. Quando pegamos algum ser humano que se viciou em qualquer tipo de droga, veja quanto é difícil o tratamento dele. Às vezes ele fica anos e mais anos em clínicas especializadas e não consegue se libertar.
O mesmo processo acontece com a nossa alma quando nós viciamos nossas energias, quando nós viciamos o nosso sentimento, quando viciamos o nosso corpo, quando viciamos o nosso perispírito. Tudo que nos resta é a sensação do corpo. Desencarnamos, desencarnamos e continuamos presos ao corpo. Às vezes, e isso é uma informação importantíssima, talvez para alguns seja forte demais, até dolorosa, mas eu posso garantir que é menos dolorosa que a ideia do inferno, né? Um fogo que arde Eternamente. eternamente e que não queima. Olha só que coisa muito estranha. Terrível. Mas é muito, muito melhor do que a dor do fogo do inferno. Tá certo? Então você ficar no corpo por horas, dependendo do apego do que de ser a matéria, por dias e até por meses. E alguns, infelizmente, chegam até perceber a deterioração do corpo, a decomposição do corpo. É muito difícil isso. Essa dor moral, nenhum de nós deveríamos experimentar. Se tivéssemos levado a nossa vida inteira, cumprido a nossa missão na Terra, aquela pela qual o nosso Pai nos propôs quando nascemos. O objetivo por qual nosso Pai instituiu a reencarnação, instituiu a vida no corpo físico. Então, para nós que agora estamos diante dessa beleza de informação, em pequenas linhas, Kardec faz uma verdadeira proposta de renovação da vida para nós. Porque se não queremos essas coisas para nós devemos nos desprender de tudo aquilo que nós temos vivido ultimamente e que não nos leva a desenvolver a nossa inteligência e o nosso senso moral. Podermos, não importa em que momento estamos, se estamos com 20 anos, se estamos com 30, com 90 ou com 100, mesmo que tenhamos alguns poucos dias de vida ainda no corpo físico, sempre será um momento de reestruturar a nossa vida. Eu li um livro de perguntas e respostas feitas ao Chico. E a ele foi feita a pergunta a respeito daquele primeiro transplante que aconteceu no Brasil, se eu não me engano, na década de 60. Ele até cita o nome da pessoa e eu não lembro. Eu lembro o nome da pessoa e o nome do médico. E Chico, num otimismo fantástico, ele diz assim: veja só, mas nosso irmão teve a chance de viver mais 20 dias. Olha quanto importante é um dia da nossa vida. Ele dizer para alguém que desencarnou após uma cirurgia dolorosa de transplante e viver somente 20 dias. E, no entanto, Chico potencializa esses 20 dias, vida que maravilha que ele pôde ter a oportunidade de viver mais 20 dias. Então, todas essas dores, todo esse fenômeno, no processo de desligamento do corpo físico e do corpo espiritual, é uma proposta para a transformação da nossa vida e viver o exemplo que Kardec deu de desenvolver nossa inteligência, desenvolver o nosso amor, para que a gente concentre as energias de nossa alma nesses dois elementos e assim nos desprendermos do corpo lentamente, mesmo durante a vida, para que lá na frente, na hora que tivermos que desencarnar, a gente não passe por esse processo doloroso. Porque a gente vai estar com o nosso sentimento e o nosso pensamento elevado. Não estamos presos a ele pelas sensações dos outros órgãos do nosso corpo. Mas o nosso preso ao corpo é apenas pela necessidade de viver e de desenvolver e de aprender.
Isso permite que o ser desencarne sem essas dores do desprendimento. Não é da morte, é do desprendimento. Mas Kardec cita ainda uma outra coisa que é muito importante para nós que tivemos pessoas em nossa casa, mesmo aqueles velhinhos, que a gente vê ainda o fio no corpo, e está à beira da morte, a gente fala e não responde mais. E muitos deles já se foram. E está ali apenas a vida do corpo, porque quem dá vida ao corpo não é a alma, é o fluido vital. Como ainda existe alguma parcela de fluido vital no corpo, é possível o coração trabalhar e sustentar alguns órgãos funcionando ainda. Eu espero que esse tema bastante complicado tenha ficado bastante claro para todos nós, para que a gente utilize isso como uma nova proposta de vida para nós, e assim a gente conseguir, aos poucos, mesmo que seja lentamente, como aquele verme que Chico cita, e a gente comece a mudar a nossa vida. É isso aí. Muito bem. Ô, Bruna, eu tô entendendo que a última questão a gente vai deixar para semana que vem, certo? Nós vamos, até porque continua o tema, tá? Isso que eu ia falar, não esgotou aqui, né? Então. Eu já imaginei. Então, o que eu queria deixar uma mensagem final, porque a gente falou muito do indivíduo que desencarna. E eu quero colocar um pouquinho a importância da oração da família, né, dos amigos. E uma vez eu ouvi assim, né, que não importa quanto mais a gente faz aquela lembrança triste, rancorosa, eu quero a pessoa aqui, ó, eu quero a pessoa aqui. Isso é um egoísmo. É importante, né? Minha mãe sempre disse, eu crio meus filhos pro mundo, né? Às vezes eu pego ao pé da letra, mas o que acontece? A gente precisa entender que cada indivíduo, como a Bruna coloca, né, precisa ter o seu desenvolvimento. Então, amar também é ter lembranças boas, gostosas, mas deixar aí, sabe? E é importante a família ter, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam naquela lembrança, naquela melancolia, né? Não quero, não, as roupas vão ficar aqui, e não sei o quê. É um processo de luto, todo processo de luto é difícil, mas é importante a gente saber, né, que existe vida após a morte. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. Uma boa semana. E que nesse meio de pandemia, essas nossas palavras e esse nosso entendimento do que é a morte, falar um pouquinho, desmistificar um pouquinho sobre a morte, possa confortar e também dar um pouco de calento às famílias que perderam pessoas queridas, amigos queridos, nesse momento tão devastador que vivemos. Então, boa semana. Obrigado. Carol, obrigada. Então, semana que vem continuamos esse assunto e também vamos entrar na perturbação espiritual que está relacionado ao tema, tá? Só antes de eu passar para o Boanerges fazer a prece, eu trouxe uma mensagem de Chico sem a gente combinar, Boanerges. Você falou de Chico e eu falei, nossa, eu trouxe a mensagem hoje. Vamos lá. Então, a mensagem é: a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. Chico. O Chico, para nós, é o exemplo do verdadeiro espírita. E, Boanerges, deixo com você então para fazer a prece final, tá certo? Até semana que vem. Tchau. Então, após mais um estudo, podemos agora, mais uma vez, elevar nosso pensamento ao nosso Pai e agradecer de novo. Agradecer sempre.
por essa oportunidade de viver essa doutrina, conseguir compreender alguma coisa dela e tornar a nossa vida mais fácil. Não ter as angústias da incerteza sobre a morte. Não ter a angústia de não saber o que será após a morte. Ó Pai, Senhor de toda a vida, Senhor de todas as coisas, Pai de todo o universo. Muito obrigado mais uma vez, e não será a última vez, por todas as oportunidades e por todas as coisas que tu coloca diante de nós, a cada instante de nossa vida, para que a gente aprenda, desenvolva, se desprenda da ganga que nos prende ao mal e assim possamos encontrar o caminho que nos leva a ti, aquele caminho que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos, cantando para nós uma poesia jamais ouvida pela humanidade, de esperança e de renovação, e que é complementada e clarificada pela doutrina espírita. Obrigado, Pai, mais uma vez. E que sejamos capazes, como sempre, de sentir, nos envolvendo dentro de nós, o teu amor e a tua paz. Que assim seja.